de agosto é o Dia do Advogado, um profissional indispensável ao bom funcionamento da justiça. Para comemorar a data, no fórum de hoje, nós vamos discutir a atuação desses profissionais. Quais os limites éticos, os direitos e os deveres de um advogado? Aqui no estúdio do programa eu recebo o diretor da OAB do Distrito Federal, Juliano Costa Couto, e o advogado e professor de Estatuto e Código de Ética, Mário Júlio Pereira da Silva. Agora, antes de começarmos a nossa conversa, assista a uma reportagem que trata desse tema. Entre os cursos de formação superior, o direito é um dos mais antigos da história da humanidade. A primeira faculdade de Direito foi criada pela Lei Imperial de 11 de agosto de 1827 e faz parte da Universidade de São Paulo. É a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. No Brasil, grandes juristas como Rui Barbosa, patrono dos advogados do país, que também foi o principal autor da primeira Constituição brasileira, em 1891, entraram para a história. Nossa história brasileira, uma série de juristas importantes aí que foram muito decisivos para a construção do Brasil republicano. Podemos falar de Rui Barbosa, de Sobral Pinto, de Evandro Lise Silva, de Raimundo Faoro. É uma estirpe de juristas preocupados com o direito e com a liberdade. Hoje é possível cursar direito em qualquer parte do país. Andréia não teve influência de ninguém da família. Depois de fazer cursinhos para concursos públicos, descobriu que esse era seu caminho. Gostei muito da área do direito constitucional, me identifiquei bastante, estudando também direito administrativo, e decidi vir para a área do direito. Já a Carmile deixou-se influenciar pelos familiares. Meu irmão e minha mãe, que são formados em direito, me chamou a atenção a faculdade deles, o que eles viam no dia a dia da faculdade. Bom, doutor Juliano, me permitindo, eu gostaria de começar com o doutor Mário, embora o tema esteja muito próximo do seu dia a dia. O Estatuto da OAB diz que o advogado, o magistrado, o membro do Ministério Público, todos esses se encontram dentro do mesmo patamar, não deve haver hierarquia entre esses personagens. Isso realmente se dá no dia a dia e qual a importância de se observar essa orientação? Veja, eu sou professor de Direito e o alunato que passa nas minhas salas irá alimentar naturalmente os futuros quadros da advocacia, da magistratura e do Ministério Público. Uhum. Eu procuro transmitir a eles a importância que existe de um excelente relacionamento entre advogado, magistrado e membro do Ministério Público. A cena jurídica tem esses três grandes atores, cada um com seu papel. O advogado, representando as partes, o juiz, julgando, e o membro do Ministério Público como fiscal da lei. Uhum. Toda essa cena jurídica é feita em direção a quem? Ao cidadão. O cidadão é o grande objetivo da cena jurídica. Então, quanto mais houver excelente relacionamento nas audiências, respeito recíproco, entre magistrado, membro do Ministério Público e advogado, quem sai lucrando com isso é o cidadão brasileiro. Doutor Juliano, sua impressão sobre esse tema? Eu acho que existe uma determinação legal nesse sentido. Inclusive agora, recentemente, foram incluídos nesse rol de mesma hierarquia os delegados de polícia, por ser também um cargo de nível superior privativo, embaixador em direito, recentemente uma lei agora da Dilma. E o que eu recomendaria até aos jovens advogados, é que isso é muito importante, é que os profissionais do direito, os promotores e advogados, eles estão normalmente numa zona de conflito, um processo que ele é dialético, em que as ideias estão brigando. E eu também sempre falo aos meus alunos, professor Mário, que eu digo que, isso eu aprendi em Minas Gerais, quem briga são as ideias e não as pessoas. Então você pode usar de toda a sua inteligência, de toda a sua argúcia, sua cultura jurídica dentro de um processo, mas você não precisa entrar em conflito com a pessoa da outra parte, nem com a pessoa do promotor e nem muito menos a pessoa do juiz. Então, quem briga são as teses, as ideias jurídicas e não as pessoas. Isso leva muito uma paz para dentro de um processo e, na minha visão, aumenta muito a qualidade da jurisdição que ali é otorgada ao cidadão. Porque sem emoção, você consegue trazer a razão com mais proeminência. Porque, às vezes, se você tem um desbarato, uma insuflação, um problema grande com o juiz, quem perde é o cliente. Então, a paz e a briga das ideias é o que deve perseverar. Perfeito. Como os senhores trabalham na formação desses novos profissionais, quais são os cuidados maiores que se deve ter em relação à ética com os estudantes de direito ou com os jovens advogados?
Eu sou de uma geração, sou mais velho que vocês, em que se foi à rua pedir democracia. Hoje, e nós temos aí as passeatas, os movimentos de rua, o que o jovem, aquilo pelo que o jovem clama, é ética. O jovem quer ética nesse país. Ética em todos os segmentos da sociedade. Então, a importância da ética é fundamental. Vamos começar pela nossa profissão, que é a advocacia. Os docentes na sala de aula a fome por esse saber? Sinto. É interessante como as futuras gerações se interessam pelos aspectos éticos, não só da nossa profissão da advocacia, mas, como disse, de todos os segmentos da sociedade. Então, eles estão justamente iniciando um trabalho nos bancos acadêmicos de uma profissão que é guindada ao nível constitucional. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E quem vai ter mais êxito na saudável competição entre 700 mil advogados brasileiros é justamente aquele que pautar a sua conduta, alicerçar a sua conduta nos aspectos éticos exigidos pela nossa legislação. Quais são os momentos, doutor Juliano, que o senhor mais sente vontade de chamar um jovem ao canto e falar assim, olha, eu vou lhe dar uma dica de quem já está mais tempo no mercado, não faça isso não, porque não é um bom caminho. Eu já vivenciei algumas experiências, eu vou me atrever antes de responder imediatamente, fazer um adendo. Às vezes me preocupa muito nos jovens de hoje, e eu ainda até me classifico como alguns, ainda que há destempo, às vezes hoje me parece que, não sei se as novelas ou a cultura da rapidez, do manualismo, da celeridade, vende-se hoje a ideia de que ser feliz é ter dinheiro, é ter êxito financeiro. E eu começo várias palestras minhas, quando falo sobre a perspectiva profissional do bacharel em Direito, eu digo, eu já sei que todo mundo quer ser na vida, é ser feliz. Saiba você, reflita sobre o que vai te trazer felicidade. E às vezes automaticamente você pensa que é dinheiro, mas às vezes não é. Então tome cuidado com isso, né? Você tem várias outras formas de ser feliz, inclusive na advocacia, exercendo uma profissão que você ama. Esse é um aspecto importante. Um outro aspecto é o seguinte, às vezes eu uso esse termo, e existem alguns advogados, graças a Deus são a minoria, que a gente chama dos vendedores de milagres, né? Ele vende um resultado para o cliente, às vezes num prazo, que a gente sabe que o judiciário não sempre dará aquilo, e ele não vende. Aconteceu comigo uma vez, um colega trouxe um processo, que nós tínhamos a expertise, e eu virei para o cliente e falei, olha, sua situação é essa, esse resultado não vai sair nesse prazo que você está dizendo. Não, mas o outro advogado me falou. Eu falei, então você até me dá o cartão dele que eu quero ir lá e tal. E aí ele não me contratou naquele momento. E o colega que o trouxe falou, mas Juliano, você perdeu o cliente. Aí eu falei assim, pode esperar, que daqui um ano e meio ele vai voltar. Parece mentira, William, não deu outra. Ele veio e falou, olha, realmente o que o senhor falou aconteceu, o senhor agora me ajude no recurso para o STJ. Então essa é uma verdade que eu digo. Se você é advogado jovem, quer plantar um caminho longo na advocacia, tem uma visão de credibilidade, como colocou o professor Mário Júlio, de seriedade, porque vendendo milagre você vira um nômade na profissão e essa plantação ela tende a se esvair. Você será obrigado a procurar outros caminhos e não o do êxito completo. Deve ser uma grande tentação se buscar publicidade, porque em todas as áreas você busca isso, divulgar o seu trabalho e às vezes cair numa área onde não é permitido, onde não é bem visto para o advogado, que é fazer transformar o seu trabalho no comércio, né? Fazer essa publicidade. Por que isso? A advocacia, eu digo para os meus alunos, é diferente. Ela não é melhor nem pior que as outras profissões. É diferente. O advogado não é um profissional melhor ou pior do que os outros profissionais. Ele é diferente. Na verdade, você, ao conduzir uma causa, você tem obrigação de ser leal, inicialmente com o seu cliente. Muitas vezes, o cidadão chega no seu escritório em busca de alguma coisa que não é viável, mas ele viu um vizinho entrar com uma ação semelhante e ter êxito, ele quer também. Só que ele esquece que o vizinho dele teve êxito na primeira instância. Eu, nas aulas, costumo até dizer que a justiça é uma casa com o térreo e o primeiro andar. O seu vizinho ganhou essa causa no térreo. Mas quando essa causa passar para o primeiro andar,
naquilo que a gente chama recurso, fatalmente ele irá perder, de vez que a jurisprudência reiterada dos tribunais é contrária à tese desse vizinho seu, do advogado vizinho seu. Então, muitas vezes é mais lícito você perder o cliente, dizer, olha, eu não vou aceitar a causa, porque eu vou receber os seus honorários e você não tem possibilidade de êxito nenhum. O senhor vê como um impedimento para se bem trabalhar na advocacia, se fazer uma publicidade, fazer propaganda do seu negócio? Há um dito, William, que se diz hoje, assim como tem ocorrido em diversos outros mercados do setor econômico, por exemplo, os grandes grupos, né? As faculdades vêm sendo compradas pelos grandes grupos, os colégios, os supermercados, né? E disse muito isso da advocacia, de que o pequeno escritório não mais terá espaço nem lugar na atividade da prestação de serviço. Obviamente, os grandes escritórios tornam-se cada vez maiores. Existem escritórios hoje no país com 500 advogados que atuam em todas as áreas, desde a área direito aeroespacial até o direito agrário, direito de vizinhança e tal. Eu, particularmente, na minha visão, não significa que eu esteja certo, eu entendo que ainda existe espaço na advocacia brasileira para todos os tamanhos de escritório. Desde o colega que age sozinho, ele é secretário, às vezes nem secretário ele tem, até para os grandes escritórios. Por quê? Porque o cliente que procura um advogado, como colocou o professor Mário Júlio, ele às vezes ele quer um atendimento personalizado, eu acho que ainda há espaço para uma advocacia artesanal, né, que obviamente trata o cliente com atenção tal, que obviamente tende a ser mais cara, né? Há também espaço para advocacia industrializada, que é aquela, você pega um cliente que tem 3.000 causas por mês. Como é que você vai tratar uma causinha, um banco, por exemplo? Então, o que eu entendo, resumindo, é que há espaço para todos os tipos de advocacia. E um perigo do que o nosso Código de Ética proíbe, né, você não vê propaganda na televisão, na revista, né, da advocacia, porque é um serviço intelectual vendido por meio da credibilidade. Agora, existem lobbies, tá, para a mudança de alguns preceitos e o Código e Regulamento da Ordem de algumas grandes corporações que, obviamente, pretenderiam e teriam capital para fazer uso desse tipo de atividade de marketing, né? Uhum. Eu, particularmente, ainda visto a toga um pouco da liturgia e do tradicionalismo, porque entendo que isso pode comprometer a visão que se tem do profissional advogado. Da mesma forma que é um pouco de risco uma propaganda de um médico, faça cirurgia plástica. Às vezes a pessoa não quer, e induzida por um instrumento, né, de manipulação, ela vai lá fazer uma plástica, daqui a pouco ela não quer e está feito. Então, a advocacia é uma coisa séria, o direito das pessoas também. Então, eu entendo que o marketing ele tem que ser, sim, válido, utilizado, mas com parcimônia, com equilíbrio e, obviamente, com respeito aos preceitos legais contidos nos regulamentos da Ordem dos Advogados. Uma forma indireta de se autopromover, de se divulgar, seria causas ganhas, causas que chamam muita atenção da mídia, onde o advogado pode entrar abrindo mão, inclusive, dos seus honorários. Perfeito. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o fórum e você vai conhecer a expressão pro bono e a opinião dos nossos ilustres convidados de hoje. Voltamos em instantes. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre a atuação dos advogados, a questão de ética nesta área. Doutor Juliano, é antiético um advogado se aproveitar de uma causa que está chamando a atenção da mídia, de uma causa que está sendo muito discutida e entrar sem receber seus honorários, abrir mão dos honorários, é antiético? Olha, a OAB ela tem uma tabela de honorários, cada seccional dos 27 estados do país tem uma tabela de honorários que, em tese, prevê a remuneração mínima para as atividades ali delineadas. Se um advogado exercer ou operar em valores menor do que aqueles, ele pode ser punido, né, de acordo com o nosso Código de Ética. Óbvio que existem instrumentos que, às vezes, relativizam esse tipo de tabela. Por exemplo, se eu pegar uma causa para um grupo de 1.000 pessoas, talvez eu possa, em prol do grupo, dar uma facilitação nos honorários ou rever valores e tal, ainda que sempre dentro de um equilíbrio justificado. Não receber honorários para determinada causa não é falta ética, desde que haja devida justificativa, né? Então, por exemplo, hoje é fato que, de acordo até com, digamos, com marketing de boa vista, as empresas industriais
falam dos green buildings, da conservação da natureza, né? Eu vejo tanta natureza ser conservada por todas as indústrias que eu estou até despreocupado com o nosso futuro. Em relação à advocacia, William, existe sim hoje grandes escritórios, e menores e pequenos, que fazem até um pouco de marketing, voltando ao gancho do bloco passado, dizendo que destinam tantas horas ou tantos profissionais à advocacia pro bono na ajuda de melhores e fazem convênios com defensorias públicas e tal. Inclusive a advocacia, a OAB, faz isso, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, nas suas seccionais, ela tem a Fundação de Assistência Judiciária, em que ela auxilia. E eu ainda me atrevo a dizer que também temos no nosso estatuto os advogados que prestam serviço nas comissões da ordem e às vezes patrocinam causas de pessoas interessadas e necessitadas, é também uma advocacia pro bono. Mas resumindo, a advocacia pro bono, ela existe, ela é válida, agora desde que devidamente justificada. Em complemento ao que disse o doutor Juliano, o Conselho Federal da OAB está discutindo no momento a advocacia pro bono. E o relator da matéria é o ex-presidente da OAB São Paulo, o eminente conselheiro federal Luiz Flávio Borges Durso. A ordem, através do Conselho Federal, tão importante, tão discutida essa matéria, ela resolveu sobrestar qualquer regulamentação a respeito disso. Eles vão discutir, através dos 81 conselheiros federais, ou seja, através do Brasil inteiro, representado no Conselho Federal, essa matéria, a fim de regulamentá-la, para justamente coibir que alguns escritórios mais poderosos, talvez, venham a se beneficiar disso, que seria um exercício, não digo de caridade, mas um exercício da profissão para aqueles que necessitam, normal nos escritórios pequenos. É a coisa mais normal do mundo um advogado defender um cliente, como a gente chama, um cliente dativo, e desse cliente não receber um centavo. Todavia, o Estado remunera esse advogado do escritório pequeno que advoga em prol do necessitado através da tabela de honorários das nossas seccionais. Lembrando ainda que a nossa tabela de honorários é mínima, conforme Juliano falou. Você só pode cobrar abaixo da tabela de honorários se for autorizado previamente pelo Tribunal de Ética e Disciplina da sua seccional. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de desagravo público. Em que situações acontece? O desagravo público, eu digo nas minhas aulas, não se dá toda terça-feira. É um instituto tão valioso que a ordem preserva esse instituto de modo a só conceder desagravo em situações em que a ofensa não é direcionada apenas àquele advogado fulano de tal. É uma ofensa que se espraia sobre toda a categoria profissional, atinge a todos. E tanto isso é verdade que na nossa própria legislação, no regulamento geral, nós sabemos que quem for beneficiado com desagravo público não pode recusá-lo. Eu não posso dar um desagravo público para o doutor Juliano e ele me dizer, não, eu sou da paz, eu não quero briga, não quero desagravo. A ofensa não foi ao doutor Juliano, foi a toda uma categoria profissional. Então, ele não pode abrir mão desse desagravo. O desagravo público é uma situação especialíssima. Como é que funciona o Tribunal de Ética da OAB? O Tribunal de Ética da OAB é um tribunal que tenta pautar-se por uma seriedade tremenda, ele tem um grande trabalho a ser feito. Nós agora eleitos para o triênio 2013 a 2015 na OABDF, né? Pegamos um tribunal com quase 5 mil processos. Me atrevo a dizer que a grande maioria desses processos deve-se, às vezes, a advogados que não pagaram suas anuidades, né? E também a processos éticos cujo início se deu pelas autoridades. Um advogado que faltou numa audiência, o juiz manda oficiar. Então, desses 5 mil processos, existem casos graves de corrupção, de advogado, às vezes, que pega o dinheiro do cliente e não repassa, mas, graças a Deus, eles são minoria. Há grandes outros número de processos, deve-se a entreveros entre advogados, às vezes o advogado, até pegando aquele mote do primeiro bloco também, quem briga são as ideias e não as pessoas, às vezes o advogado, né, se exalta e pega a mão pesada na petição, o outro advogado se sente agredido, porque ele levou para o lado pessoal e entra lá na briga. Mas nós temos tratado com seriedade a ética, porque ela preserva, como disse o doutor Mário Júlio, toda a classe da advocacia, e me atrevo a dizer que a grandíssima maioria dos advogados é séria, comprometida
e muito correta. E eles podem, às vezes, ter apenas, só para finalizar o assunto, o tribunal ele é composto por turmas, que são compostas por advogados experientes que fazem o julgamento dos seus pares e seus colegas, né? E as penas a um advogado são a censura, ou reservada, ou nos assentos dele, depois vem a advertência, a suspensão, e em se havendo a repetição de 3 suspensões, ou até se ele cometer um ato que seja tão ruim para a advocacia, que seja infamante, o advogado pode ser excluído dos quadros da ordem, proibido de advogar ou ter declarado a sua inidoneidade, e aí sim ele também está afastado da advocacia. Pegando o gancho, os números eu desconhecia, 5 mil processos. Desses 5 mil processos, conforme o doutor Juliano registrou, muitas são situações que até uma conciliação ajeita. Resolvem-se milhares. Mas digamos que desses 5 mil processos, 4 mil processos fossem de situações sérias, que merecem atuação enérgica da Ordem dos Advogados. Provavelmente, desses 4 mil, tenha um ou outro freguês que tem 4, 5 processos. Acho que eu ia falar agora. Então, não são, nós estamos com 40 mil advogados aqui no Distrito Federal. Eu ouso dizer que a situação está maravilhosa. Se você tem 4 mil processos disciplinares num universo de 40 mil pessoas, é 10%. Então, Mário Júlio, e exponho aqui que existem, entre aspas, nós brincamos lá, são clientes do TED, existem advogados que têm 30 processos, têm 70 processos, têm 80 processos, e nós sabemos que a tendência é a exclusão desse advogado dos quadros da ordem. Ele vai ser, porque tem uma coisa muito importante, William, até para o telespectador saber, quando o advogado se apropria de dinheiro do cliente, por exemplo, ele levanta um alvará e não repassa ao cliente, a pena dele, vamos supor que ele é primário, bons antecedentes, a pena dele, suspensão de 30 dias, essa é a pena. Mas essa pena é prorrogada até o momento em que ele não comprove, dentro do processo, que ele restituiu por completo o dano por ele causado. Então, se ele não recompor a situação de que ele gerou a lesão ao cliente dele, que nele confiou o direito, ele continua suspenso ad eterno, digamos assim. Ele não prestou contas ao cliente. Exato. Levou uma suspensão de 4 meses, porque as suspensões vão de 30 dias a 12 meses. Esses são os limites de uma suspensão na nossa legislação. Levou uma suspensão de 4 meses. Chegou nos 120 dias, o cliente procurou a ordem, diz, olha, até agora ele não prestou conta. Prorroga essa suspensão dele ad eterno, vai passar da barreira dos 12 meses. Quer dizer, o próprio advogado que, de uma maneira incorreta, não prestou contas ao seu cliente, vai ter o interesse de, da maneira mais rápida possível, reparar esse erro, de modo a poder voltar ao convívio da advocacia. E vou me atrever a falar uma questão importantíssima que estamos agora discutindo na OABDF, Mário Júlio, até já faço aqui ao vivo o convite para o senhor ir lá participar e colaborar conosco, que é o seguinte, William. Estamos dentro da OABDF pensando num provimento ou numa proposta legislativa para que apliquemos dentro da OABDF os preceitos da lei da ficha limpa. Para o cidadão, ainda que aprovado no exame da ordem, se inscrever como advogado, ele tem que preencher os mesmos requisitos que o político hoje para ser eleito. Então, se uma autoridade que teve as contas desaprovadas, não será advogado. O magistrado, porventura afastado compulsoriamente dos seus quadros, né, que é a pena maior que ele pode ter por meio de um processo administrativo, quando ele vier pedir a sua inscrição na ordem, a ordem não aceitará. Porque a falta ética num exercício da jurisdição ou de um poder não pode se repetir dentro da classe dos advogados. Transparência e ética são sempre muito bem-vindas. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui na TV Justiça. Estamos encerrando o programa de hoje. Tivemos o prazer de receber o diretor da OABDF, Juliano Costa Couto, e também o advogado e professor de Estatuto e Código de Ética, Mário Júlio Pereira da Silva. Você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode também enviar sua sugestão para o nosso programa, e-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.